Fala, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do 60 Minutos RádioCast. Aqui é o podcast da família, das crianças, aberto a todo o público, igual ao supermercado, não é verdade? Com notícias boas, o nosso Gold News já chegou com novidades, né? Com prisão da Deolane, com o Tigrinho, com o Tigrinho virou Tigrão, com carreta furacão e tudo mais. Prazer, eu sou o Andrezão, do meu lado tá ele, nosso grande amigo Rico Vilaça. Não, é o Alexandre Pereira. Eu sou mais bonito, eu sou mais bonito. Vem pra cá que é muito bom. E hoje, falando em novidades, a Deolane tomou fumo, né? Tomou uma sabugada. Olha só, esse negócio do Tigrinho não dá certo, hein? Pode levar você ao pro Chile, então. Então se cuida. E o futebol, hein? Corinthians finalmente ganhou uma. E aí, sejam muito bem-vindos. Não apresentei, já falou o Alexandre. Ó, sigam 60 Minutos RádioCast, estamos no Instagram. No X eu não sei ainda. Estamos no X, vamos ver se tá liberado. Só na cadeia, Eu digo, vamos ver, né? Twitter, Facebook, siga-nos. E também estamos no estúdio maravilhoso. Se você precisar ir fazer o seu vídeo, trazer o seu podcast, o seu projeto que tá engavetado há muito tempo, pode vir, porque o seu estúdio é aqui. Não é verdade, Ricão? Fala aí, verdade. Boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo que está assistindo aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio nosso podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial que o Andrezão conhece de longa data. E ele vai falar sobre algo inédito que vai acontecer aqui no Brasil. Porque está chegando aqui essa semana, hein? O futebol americano diretamente dos Estados Unidos, NFL. E vai ser justamente na casa do Corinthians. O Corinthians que ganhou do Flamengo, mas agora o estádio já está todo pronto. Já enveloparam, deixaram tudo lindo, já colocaram as traves, né? Porque Tigrinho lá já tá lá. E é o time do marido da Simone Biles, que você tanto adora, Andrezão. Ah, que legal. É verdade, verdade. Eu vi no documentário da Simone Biles que o marido dela é do NFL, do futebol americano, essas pegadas. Mas, gente, em especial, eu queria falar o seguinte, sobre a prisão da Deolane. Já o Melito vai falar, mas eu fiquei transtornado. Porque, meu irmão, a gente trabalha 300... Quantos dias? 365, o ano normal, né? Normal. Dia útil 256. Se for na Venezuela, dezembro começa. Natal foi adiantado. Feliz Natal em outubro. Que não tem, né? Que não tem. Trabalha 8 dias da semana. Eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro que foi embargado pelo Ministério Público Federal. 2,5 bilhões. Eu vi uma frase, inclusive, de uma interlocutora, uma comunicadora, que ela falou o seguinte: o Silvio Santos fez fortuna durante mais de 60 anos. Né? E essa galera nova que diz que é influencer, que diz que é isso, tem alguma coisa por trás. Sabe por quê, gente? Milagre não existe. Agora, realidade é só. NFL, vai rolar. O Wellington Melito, cidadão do mundo, né? Cara cristão convertido. Há quantos anos, Melito? Desde o colo da mamãe. É de berço, né? Glória, amém. É de berço. Mesmo feio desse jeito, mas é um cara... A gente falava papai e mamãe já falava amém. Amém. Isso é bom. Amém. O Wellington Melito é baiano, é isso? Baiano de Vitória da Conquista. Torcedor do Bahia. Irmão de quem? Do Washington, do Wilson, deixa eu contar aqui que nasceu mais uns 3. Jura? Opa! Que papai não sabe, né? Da Matilde, da Carmen, da Milene. Olha só. A família grande. Ela gostava do negócio. Não tinha televisão. Faltou TV. Faltou a TV. Não tinha televisão. E não tinha aquele elástico também, não, que nem... O plástico. Tinha que plastificar o negócio. Hoje é um dia especial, cara. Queria agradecer a tua presença aqui para você falar um pouco, né, do NFL, do futebol americano, dessa arte que já dominou o mundo. Eu lembro quando começou o MMA, né, que era em canalzinho fechado ali, depois a Rede TV trouxe aquela ideia e depois a Rede Globo foi tomou, né? Será que vai acontecer também com o NFL, Melito? André, antes de falar sobre isso, agradecer a você, o Alexandre, o Rico, todo o pessoal aqui do backstage aqui do 60 Minutos Podcast. Cara, assim, você falou tudo. Quando surgiu o MMA lá em 2000, o MMA sempre teve, né? Só que passava na Rede TV, era gravado.
assim, não tinha um grande apelo. Já existiam as academias, a família Grace lá, já tinha a UFC nos Estados Unidos. Só que assim, foi de uma hora para outra que teve o boom. A Rede TV passava ali os melhores momentos. Aí teve aquela luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, começou a ter algumas grandes lutas assim, que do nada teve uma explosão, aí começaram a passar ao vivo, foi pro canal Combate. E o futebol americano, cara, assim, graças a Deus, nos últimos 20 anos, se tornou muito popular aqui nos Estados Unidos, né? Graças à ESPN, ao Paulo Antunes, ao Verado Marques, os caras que trouxeram a linguagem popular para o esporte. Tinha o Ivan Zimmerman também, Isso, ele já fazia lá atrás também. E o primeiro que trouxe foi o grande Luciano do Vale, lá na década de 90 com a Band. Então é um esporte aí que eu sou apaixonado, então a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do podcast, que tem muita coisa acontecendo aí de legal nesse esporte. Ô Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma época que você montou um projeto, né? Você até queria que eu levasse para um cara aqui que trabalhava na Prefeitura de São Paulo, que era secretário de esportes. Isso foi em 2010, não foi? Foi mais ou menos isso. 2010, Nossa, o Melito ele já tinha um projeto de futebol americano, não era? Isso. Que você queria fazer uma divulgação aqui para a base periférica de São Paulo. Só que naquela época, muita gente não conhecia e a gente também não conhecia muita gente. Tem tudo isso, né, cara? E tudo é a hora certa. Hoje, o Melito tá um cara maduro, montou a sua própria... Ele fez igual o Silvio Santos. Olha só, esse menino tem futuro, hein? Não, já que ninguém me deu uma televisão, já que ninguém me deu espaço para trabalhar, eu mesmo vou criar o meu espaço. Fala um pouquinho do teu projeto, Melito, pra gente começar. Assim, André, que eu falo tanto o Rogério lá no programa que... Um abraço pro Rogério, eu devo muito ao Rogério, inclusive, viu? Inclusive, ele deve estar assistindo agora, ou gravado, ou depois. Atrás, quando surgiu o futebol americano, começou a ter muito praticante aqui no Brasil, né? Só que não tinha estrutura. Quem acompanha o futebol americano é capacete, proteção, joelheiro, equipamento caro. Eles começaram a jogar com uma camisa na praia. Chama EPI flag. Também, os equipamentos? Não, é parecido. A lógica é a mesma. Voadora. A lógica é a mesma. E aí, cara, os caras começaram jogando na praia, tinha os times que jogavam assim, então, depois de um tempo, eles começaram a se estruturar, né? Mas o esporte, por ser amador, assim, precisa de recurso. E desde aquela época, eu sempre sonhei, assim, desde pequeno, ser jogador de futebol, não consegui, eu falei, eu quero trabalhar com esporte, eu quero ser ou na produção, ou transmissão, qualquer coisa que estivesse ligado ao esporte, eu queria estar no meio, seja futebol, beisebol, basquetebol. E assim, eu sempre vi o potencial. E a gente que trabalha com audiovisual... vendo esse esporte de perto, sim, você percebe que a maioria das pessoas ali, elas não têm esse conhecimento de áudio e vídeo, posicionamento de câmera, como transmitir. Então você tinha ali muita gente entusiastas que transmitiam, mas sem o preparo. E eu falei, eu sou do audiovisual, eu entendo um pouco, comecei na TV também há bastante tempo, então eu queria levar pelo menos um mínimo de estrutura para essas transmissões. Foi o projeto desde a década passada, assim, eu comecei comprando câmera, microfone, mesinha, e fui, assim, entrando em contato. Eu era um fã, mas eu não tinha contato com essa turma. Depois que eu conheci, né, eu falei, vamos fazer uma transmissão melhor, vamos tentar pôr mais uma câmera, vamos tentar pôr um replay. Então foi muito legal, assim, o pouco que eu participei ali no front, acompanhando as equipes, assim, o pessoal pagava para jogar, por exemplo, a equipe amadora, igual no futebol, na várzea, às vezes você paga para jogar, para a logística do ônibus. Então, para mim, que assim, eu sou apaixonado pelo futebol americano, eu acompanhar aquilo de perto, para mim foi a realização de um sonho e ver o tanto que o esporte pode crescer, porque o esporte popular, que é a NFL, o futebol americano, não é o mesmo do futebol americano praticado, é um outro público. A galera que consome NFL, assiste ESPN, ele não consome necessariamente o futebol americano nacional, porque quando você liga a TV, você tem lá um show de espetáculo. O esporte americano, o esporte é a que mais se gasta em equipamento no mundo, mais do que o cinema. Então você vai assistir o NBA, você vai assistir a NFL, você vai assistir a MLB, ali é 300 câmeras, tudo que você tem de mais caro. Puta de estrutura, né? Puta de uma estrutura. E quando você chega no esporte amador, você não tem isso. Então, você não, o público da NFL, o público do futebol americano dos Estados Unidos, ele não consome o produto nacional porque ele não existe. Ele é um esporte amador. Então, as transmissões, seja dos torneios locais ou nacionais, elas são bem limitadas por questão de orçamento, por questão de falta de investimento. Então, o potencial é enorme aqui dentro do Brasil, desde o consumo. Por isso que a NFL veio para cá, e a gente vai falar até disso
por que eles vieram agora, como que foi isso, estava concorrendo com a Espanha, porque eles viram o potencial do Brasil, que é o terceiro mercado no mundo a consumir esse tipo de produto. Ô, Melito, uma dúvida, um exemplo, visto que o futebol, assim, um exemplo, qualquer campinho fez uma marcaçãozinha com a bolinha, você consegue fazer. E tem um equipamento de proteção para os jogadores. Visto que eles já analisaram e viram a possibilidade do Brasil ser um campo vasto para a NFL ser divulgada e prosperar aqui dentro, você acha que as regras de jardas, a estrutura do campo, que ali tem toda a métrica de pontuação, você acha que isso pode ser colocado de uma forma fácil para ser aplicado isso nos estádios que existem, ou precisa ser construído um espaço específico para você poder aplicar o futebol americano? A maior dificuldade, é muito importante até trazer esse ponto, porque assim, no Brasil, nas cidades tem muito campo de futebol, mas também tem muitas equipes ali da várzea, equipes amadoras, então você disputa, mesmo com equipes locais ali, da vila, um calendário, você tem assim, você chega lá no clube e fala assim, pô, quero fazer um jogo de Não futebol tem americano, horário. tem campeonato de várzea, tem campeonato de sub do clube ali, local da cidade, Sim. então até nisso tem uma dificuldade. Atualmente, assim, não vou lembrar todos de cabeça, mas aqui em São Paulo você tem um CT Touchdown lá em Santo Amaro, que é um espaço só para isso, para o futebol americano. Está sendo construído em Guarulhos, um espaço, já é um CT, como se fosse uma academia mesmo de futebol americano, até graças ao Rodrigo Trigo, que é o presidente da SPFL, junto com a Cris, que é a presidente da Federação Brasileira de Futebol Americano, junto com os políticos, ali o prefeito, eu não vou lembrar aqui o nome de todo mundo. Na verdade, os caras que realmente querem lucrar no futuro, Isso. né? Porque você investe agora para lá na frente ganhar uma grana, né? Sim. E você Ninguém acha é tonto. e você acha que quem administraria no Brasil o futebol americano? Será que a CBF Os queria clubes de abocanhar, ou futebol os clubes? também tem, né, Assim, Melito, os times, né? Eu lembro que uma época o Corinthians tinha, ainda acontece isso? Tem um Corinthians Steam Rollers, que é um dos primeiros times aí. Começaram, né? Começaram, inclusive, tem uma camiseta deles no museu do New England Patriots, lá nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, né, onde fica o time. Assim, essa questão envolve muito a questão da visão do futebol. Essa discussão que tem aí sobre a liga forte do futebol, isso também você pode usar como exemplo, porque a visão americana do esporte ela é totalmente essa visão de confederações, federações, porque você tem muita gente ali para você ter que ouvir, sentar na mesa, e esse tipo de esporte, esse tipo de modalidade, às vezes isso pode ser uma dificuldade. Então é muito comum, por exemplo, no México, no próprio Estados Unidos, esse tipo de formato, ele ter mais chance de dar certo quando ele vem como SA mesmo, como uma SAF, porque o cara, é uma visão americana, por exemplo, o cara chega lá, um multimilionário, e fala assim, eu quero montar uma liga. Aí ele remonta tudo lá, TV, equipe, o cara tem uma grana, ele chega, monta, e todo mundo que está dentro envolvido nessa liga, eles são funcionários. Eles não tem que sentar na mesa e ouvir a opinião do A, do C. Então fica muito mais fácil você implantar uma ideia nessa visão, igual é a Liga Mexicana, igual é a XFL, que é uma liga paralela à NFL, que é outras ligas no restante do mundo, do que você sentar e conversar e tentar fazer tipo uma confederação, porque acaba ficando muito burocrático. A visão americana, a visão assim, do esporte igual da NBA, não depois de um tempo já está estabelecido, que aí você tem o poder das equipes, mas como embrião, algo novo, ela tem que ser centralizada, ela não pode pegar essas equipes, é uma dificuldade que acontece muito, eu acompanhei de perto, e isso ninguém tem culpa sobre isso, porque você é igual uma franquia, quando Uma você questão monta uma da franquia, cultura daqui que é muito associada ao futebol, que a confederação, igual a gente tem a CBF, que a gente vê que isso é muito complicado. A visão americana é uma visão mais de negócio, né, Melito? Que consegue fazer uma aplicação ali visando o lucro, visando Isso. também entretenimento, alegria das pessoas, com todo equipamento de filmagem. E você vê que isso é possível aqui? Nós Vejo. estamos caminhando para isso, eu vejo, Melito? e até nessa questão que se fala muito da falta de investimento e dinheiro, falta visão. Só que a visão não dessas pessoas que fazem o futebol americano acontecer, porque elas são guerreiras, elas tiram leite de pedra, leite de pedra ou água de pedra? Leite? Leite de pedra. Às vezes suco também, não água, Depende, suco. né? Às vezes tem lugar que nem sai nada. É. Mas assim, eles fazem um esforço. Só que essa visão, quem tem que vir com esse investimento, essa visão, não é nem o pessoal do esporte amador, seja futebol americano, beisebol, basquete. É a nossa galera do cinema, da TV, do broadcast. Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos.
O esporte lá sempre foi popular, mas assim, quando chegou a TV, chegou as grandes mídias, assim, falou, pô, a gente vai transmitir, eles que chegaram com a estrutura, o que fez o esporte ganhar mais renda, ter mais receita, são as grandes corporações. Essas pessoas, elas desempenham um ótimo trabalho na questão desportiva, na questão social, mas elas não têm, não todas, né? Elas não têm a visão comercial, o esporte como um produto, e nem tem essa obrigação, porque essa visão, essa expertise é de uma outra área, da área do marketing, da área da publicidade, da TV, que chegar lá e fazer assim, uma opinião minha, que eu vejo acontecer aqui muito no Brasil, que algumas emissoras, quando vão transmitir alguns torneios assim locais, elas falam assim, ó, beleza, eu vou transmitir a final. Aí vocês mandam o sinal pra mim. É igual quando você descobre um talento lá no Nordeste, ó, você vai cantar lá no The Voice. No The Voice. Só que a pessoa não tem condições de pegar um avião, pagar um hotel. Ou você tira a pessoa de lá e paga o avião, a hospedagem. Ou seja, as emissoras patrocina. Você vai transmitir um final. Pô, manda a tua equipe. Quantas emissoras aí tem caminhões, equipamentos? Já que você vai abrir esse espaço para o esporte amador ali transmitir em algum espaço, também manda equipamento. Porque a galera meio que, beleza, vai transmitir. Só que esse produto, se ele não for bem transmitido, o público-alvo, que é a NFL, o cara tá no domingo à noite lá, assiste replay, câmera, show do intervalo. Assiste o melhor do melhor. E daí quando ele vai assistir um negócio que não tem a qualidade... Quando ele vai assistir no outro final de semana, caramba, vou ver como é que é. Chega lá, é uma câmera, Desanima. uma coisa... E não por culpa de quem tá organizando, porque isso envolve orçamento, envolve equipamento, envolve estrutura. Então eu sinto essa falta de visão até das emissoras, de abraçar mais o futebol americano, o beisebol. Acabei de fazer o final de semana, a gente acabou de fazer um teste sobre isso. Assim, é um produto a ser explorado que assim, tem um potencial enorme, são mais de 20 até milhões. O cricket também, né? O cricket é um dos esportes mais populares. Mais vai se tornar até esporte olímpico a partir da próxima Olimpíada de Los E sabe Angeles. uma dúvida que eu tenho? O NFL tá chegando agora com toda a força e com certeza vai ramificar. E aí vai trazer o LFL Woman, a mulherada também. Você acha que no Brasil emplaca aquele ou não? de biquíni lá? A mulherada toda ali, ó, sensualizando, jogando aquele futebol. Eu acho, seria... eu sou suspeito para falar, eu sou a favor, mas eu acho muito difícil na questão dessa coisa do politicamente correto. Lá fora já tem essa questão, porque que elas usam... Tem a liga... tudo pequenininho, né? Mas tem a liga com... lá. Elas jogam futebol americano de biquíni. É igual no Lava Rápido. Não é do biquíni. E assim, aí tem o futebol que o pessoal ama e a roupa é pequenininha mesmo. Tanto que até no próprio futebol tem aquela polêmica de quando as meninas usavam o uniforme mais apertado, aí teve que as fornecedoras esportivas você vê que a cada vez que passa eles vão tentando ajustar isso. Lá nos Estados Unidos tem essa modalidade, tem todo tipo de liga, né? Tem de biquíni ao contrário. Eu vi até tipo o UFC, uma liga de UFC, não é o UFC, mas de luta, da mulherada com lingerie. Nossa. Lutando. Nos Estados Unidos tem tudo, né? A banheira do Gugu aí já vira. Gente, meu Deus, é muito horrível. Putaria, né, meu? Aí não dá, né, velho? Você Você vai se concentrar na luta, ou você vai se concentrar nos flagrantes? As duas coisas. Duvido, meu. Duvido. Tem até alguns memes que são engraçados, né? Que o cara põe a foto de uma mulher bem bonita, bem gostosona, e fala assim: olha o que essa mulher comprou no mercado. Ela com um buquê de flor, mas ela só de calcinha e sutiã, né? Olha que rosa bonita. Aí você vê onde que o caboclo tá olhando, né? Ele nem sabe que tem rosa na Agora, mão. falando um pouco dos esportes, Rico, Ale, sobre a questão que você falou, que é importantíssimo, até porque a roupa, né, as vestes do atleta de futebol americano dá um couro, né, do nosso futebol convencional. Você não acha, Rico? Ah, sim, porque também é um esporte extremamente bruto, assim, um pouco até, né, de muito contato. Você tem que interromper o outro, avançar as jardas ali. Então, porrada, vai com né? cabeça, vai com até, braço, vai com tudo. E a gente vê que desde criança eles têm isso, esses equipamentos. A gente assiste filmes assim americanos, eles têm sempre um ginásio esportivo, um campo de futebol americano com o que tem de melhor, cultural, né? lá, né? Então, para eles é o Cultural. melhor esporte, é o que eles mais amam, é o que dá mais audiência. É o nosso futebol aqui com os pés, só que eles jogam mais com as mãos.
e quando faz o touchdown tem o chute para fazer o ponto extra. Usa pouco o pé, né, Melito? Isso, e até, aproveitando até o gancho anterior que você falou, inclusive muitos atletas ali que vêm do high school, depois vai pro college, ele cresce, ele tem a oportunidade até de disputar 2 ligas, então é comum você ver um jogador que ele tem um talento que ele tem que escolher se ele quer ser um atleta profissional de futebol americano ou de beisebol. Em alguns casos... O cara é tão bom. O cara é tão bom. Tanto o Patrick Mahomes, que é o Ronaldinho Gaúcho hoje do futebol americano, nos últimos anos aí ganhou 2 ou 3 Super Bowl, agora me deu o branco. Ele era um ótimo jogador de beisebol, inclusive a mecânica que ele lança a bola, ele usa no futebol americano. Tem outro jogador do... O quarterback é igual o marido da Gisele, né? Isso. Só que o da Gisele, ele já é um cara mais fechado, ele parado, a visão dele era uma posição, o estilo dele era um cara mais dentro do pocket. Pocket é a região que ele recebe a bola e ele não se movimenta. Já esses outros jogadores que praticaram outros esportes, igual o Patrick Mahomes, são jogadores mais móveis. Então o cara, ele teve a oportunidade, ele saiu do... Imagina isso no Brasil, né? Aqui você todo moleque quer ser jogador de futebol e a maioria não consegue. Lá tem tanta opção, até na questão artística, você trabalhar com futebol americano, beisebol, e chega no college, você sai formado, ou você vira um jogador de futebol americano, ou você vira um jogador de beisebol, ou você já tem o seu diploma. É uma espécie de uma faculdade. É uma espécie de uma faculdade. Então, o exemplo que os americanos dão a respeito disso, legal, porque assim, né? Por exemplo, tem 5.000 faculdades americanas que tem programa de futebol, de beisebol. Olha que louco, e são, assim, é uma porcentagem mínima que chega à NFL, que chega às ligas profissionais, que são 32 equipes. Então, a maioria, ela não consegue chegar à melhor liga do mundo. Então, mas eles não têm esse problema de... tanto que o college meio que vira quando ele se forma em alguma profissão, a carreira dele no college é como se fosse uma carreira no futebol americano. Ele não fica... Não é um desânimo, não é um fracasso o cara não atingir a liga profissional, porque ele se formou, ele teve outra formação. Então, eles fazem a faculdade e praticam esportes, e muitas vezes, através do esporte, eles têm bolsa. Isso, bolsista. Só ver o tanto de medalha que os Estados Unidos têm nas Olimpíadas, o tanto que eles investem na faculdade, o tanto de modalidade que você tem ali de opção para a molecada, para os jovens. Então isso é um exemplo que o Brasil poderia ter, espelhar, acho que até a longo prazo, claro, isso sendo implantado aqui, eu acho que em 10, 15, 20 anos você pode ter algo parecido com o que os Estados Unidos fazem. Melito, você comentou que o Luciano do Vale trouxe para o Brasil, começou a passar, eu lembro disso nos anos 90, assim como a NBA, que virou uma febre. A NFL não passou tanto, acho que porque os jogos eram mais compridos, a duração dos jogos talvez não atraísse tantas publicidades. Mas também, nessa época, Melito, tinha os videogames. Eu lembro que tinha o jogo do Joe Montana, John Maiden. O pessoal aprendia a jogar e entender as regras através do videogame também, né, Melito? É isso, até porque o esporte, o americano, ele tem essa visão que, assim, a visão, aquela questão do conceito, não só no esporte, ele te cerca de todas as formas. Igual você falou, é com videogame, é com filme, é com desenho. Então o esporte, a estratégia, a multimídia, o broadcast, ele te atrai, ele não usa só o esporte. O esporte, por si só, ele já é atraente. Então ele usa outros meios, igual você falou. Você lembra do jogo, mas você lembra do videogame, você lembra de algum filme, do casaco lá do college. Da blusa, da menina dançando, da torcida. Da jaqueta bomber do beisebol, aquela clássica. Muito louco, né, cara? Então, e tem tanto filme bom também, com histórias boas, né? Então, muita gente conheceu o esporte não só falando através do esporte, de filmes. mas com valores que o esporte traz, né? Porque tudo está envolvido. Por isso que a visão americana, igual assim, aqui, diferente do Brasil, que lá eles não estão preocupados com o apaixonado pelo esporte, porque o cara já é apaixonado. Então ele senta na mesa lá para bolar estratégia, marketing, para o fã casual. Então metade do público americano que consome, ele não é uma torcida, se o cara é aficionado. Ele é um programa de família. É o civil barato. Ele vai pela comida, pelo programa, pela qualidade, pelo... Tudo que envolve ali o espetáculo, igual aquela frase famosa que assim, na NBA tem tudo, inclusive basquete. Porque os caras falam assim, o cara que é apaixonado por basquete, ele não é que ele aceita o mínimo, ele quer o mínimo. Por exemplo, ele precisa de um bom time, um nível time técnico bom, competitivo, o assento ali, o acesso, logística, calendário. Sabe que não vai ter briga da torcida, ninguém vai apanhar, ninguém vai bater. Tanto que aqui no Brasil se tem esse conceito da torcida modinha, que eu acho que isso prejudica até essa visão, porque a modinha, então o torcedor que a NFL, a NBA, eles buscam esses caras que vão lá como programa de família, aqui a gente chama de modinha,
que, pô, geralmente as pessoas que vão pro estádio de futebol como programa, levar o filho para comer um lanche, ele não vai em todos os jogos, mas ele gera receita pro clube. Porque o torcedor, ele tá lá todos os jogos. Então o clube, ele tá mais preocupado em ter ações, ele deveria estar mais preocupado em ter ações e criar produtos ali dentro do time, da equipe, para atrair esse tipo de público. Não o público que já ama o esporte, que ele já vai ter. Ele começou a temporada... Vai muito além do jogo, né? A questão dos camarotes, que tem shows, tem às vezes aquela, né, tirolesa, tem as meninas dançando. Isso aí realmente agrega, né? Porque assim, você sai da sua casa, para você ir para um estádio, você tem todo um percurso. Chega lá, demora para entrar, demora para sair. Você tem que chegar antes para pegar um bom lugar. Às vezes o lugar é demarcado, mas você chega com antecedência. Então você quer comer uma comida legal, você quer assistir uma coisa legal. Você quer ter um show no intervalo, que os Estados Unidos faz isso. Inclusive, quando você vai no estádio aqui, parece que você está numa estação de metrô. Lá tem vários restaurantes, então, por exemplo, a capacidade, vamos dar um exemplo aí, tem 30 mil pessoas. Num estádio americano, 30 estão assistindo o jogo, 10 mil tá espalhado dentro ali de camarote, de bares. Comendo, consumindo, dando rolê. Dando rolê. Você vai no estádio aqui, é um lugar deserto, tem ali uma cantina, outra, algum lugar ali vendendo a camisa. Logística ruim, né? Lá é um shopping. O pessoal fala que agora, né, modinha, Nutella, né? Mas eu acho que realmente é um desenvolvimento que vem também através do marketing esportivo. Você vai pagar para assistir o seu time apenas? Não, pô. É legal ter outras coisas juntas. E eu tava vendo na TV esses dias, as team leaders, eu tenho campeonato entre elas, assim, os colégios. Então, assim, algo legal. Vem tudo do colégio, legal caramba. Tudo da base. Todo mundo vai desde lá, pequeno. faz o processo, tem aquele incentivo desde criança. Então a pessoa ela já pratica o esporte desde menino. Então ele não cresce só pensando em ser, ele já é. Ele só vai se profissionalizar futuramente. É de berço, na verdade, né? Cultural. É legal. Agora, Melito, me conta uma coisa, cara, sobre a questão do primeiro jogo. Vai rolar o primeiro jogo, certo? E o que vai acontecer? O backstage, conta um pouquinho, a estrutura, principalmente. Câmera, essa pega, vai vir tudo gringo? Cara, eu não sei falar que números, mas você vê, eu vi uma foto do avião que chegou com a estrutura que os caras trouxeram pra fazer, porque assim, os caras não sabem brincar, né? Só que os caras, de onde que eles pisam, tanto que quando eles compraram a Fórmula 1, mudou totalmente ali o conceito. E todo mundo sabe que a Fórmula 1 já sempre foi um bom produto, mas quando caiu na mão dos americanos ali, a Fórmula 1 já estava caindo naquela mesmice, e os caras chegaram ali e colocaram a mão. Revolucionou. E esse jogo aqui, não só para o futebol americano, vai ser um divisor de águas para todos os esportes, porque os caras vão ver de perto o que eles fazem. Então a estrutura que eles estão montando, até mesmo essa questão do show do intervalo, que não é comum nos jogos globais da NFL, por exemplo, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, e lá não tem show do intervalo. E aqui você vai ter com a Anitta, vai ter a Luísa Sonza cantando o hino nacional. Mas não vai falar menine não, né? Eu acho que tomara que não. Tomara que vai tomar fumo! E ainda mais que a NFL é uma liga bem assim, conservadora nesse sentido, assim, tanto que assim, teve um atleta que ele é famoso, inclusive ele chegou a disputar o Super Bowl, que ele não se ajoelhou pro hino, praticamente ele encerrou a carreira dele como jogador da NFL, assim, ele tinha sei lá, mais 8, 9 anos. Era um protesto que eles fizeram e ele foi ele né, fez esse protesto, acabou com a carreira dele. Caras são, assim, enterrou a carreira dele. Então, assim, eu acredito que na hora lá é tudo muito protocolado, os caras são bem, tudo ajustado, então não tem improviso, não vai chegar lá e ter alguma surpresa. Tudo que quando ela for cantar, o contrato que ela deve ter assinado tudo ali tá dentro de um roteiro que os caras não brincam com isso. Eu acredito que vai ser um baita show antes, durante e depois e vai ser um exemplo para os clubes de futebol, para o próprio futebol americano, para os outros esportes aqui, que a gente não vê isso acontecer. Eu trabalho com esporte, eu vejo esporte e eu vejo potencial, por isso que eu tô nessa área, que assim, pô, qual que é a dificuldade de trazer isso para cá, né? Aqui só se preocupa com a questão desportiva, assim, o básico, o mínimo. Pô, a gente é um país, assim, desenvolvido, tem potencial, tem as empresas, tem várias emissoras, tem muita gente que gosta do esporte, mas a coisa, ela não anda. Aqui a mídia tá preocupada com o quê? Com o estádio cheio, mas não está preocupado com transporte público. Está preocupada com esporte e está despreocupado. Ele quer o FanFest cheio de nego que banque só dinheiro, mas que não dê nenhuma estrutura depois para quem trabalha
A estrutura zero. É vergonhoso. Diga-se de passagem, eu comentei de uma Copa do Mundo que houve, acho que foi 2013. 2014 a Copa, né? Que eu comentei que no fim fizeram uns estádios, elefante branco, que atrás do estádio era um ribeirão, cara, era um esgoto. Fizeram a pista só no... Pernambuco lá é um estádio longe do centro. Tem estádio em Manaus, cara. Manaus não tem nem futebol. Então, fizeram um estádio lá que tá fechado até hoje, se não me engano, né? Então, assim, espero que o NFL venha pro Brasil realmente para dar uma cartada e até pra galera se entusiasmar. Sabe por quê? Porque o pessoal tá tão bitolado só no futebol. É por isso, cara, que os 60 Minutos tá tentando, cara, mudar um pouquinho esse lance do podcast esportivo, que fala de futebol, mas fala de arte também, zoa com político, fala do esporte, mas tenta trazer e extrair o que há de melhor em cada um esporte, porque se a gente for ficar falando aqui só de futebol, velho, não for falar da mountain bike, não for falar do automobilismo, do pimbolim, daquele joguinho lá, bocha. Falamos da bocha, um abraço. Inclusive vai ter o próximo, vamos colocar os velhos lá pra jogar bocha. Campeonato de bocha, todo mundo! Inclusive, isso é tão importante, porque assim, até mesmo no meio do futebol americano, tem alguns podcasts, assim, o que acontece muito no futebol, isso que deveria ter, por exemplo, se falar mais da questão por trás dos bastidores. Sim, assim, se cara. apela muito assim, também, né? O backstage, né, cara? É legal falando do jogo, da tática. Falta isso aqui no Brasil, ainda mais com essa demanda, essa lacuna que se tem de falar sobre o que a gente pode fazer de diferente, da questão de estrutura, qual que é a câmera que você tá usando? Qual que é isso? Isso, né? O Melito, só pra vocês terem uma ideia, cara, o Melito foi um dos primeiros caras que comprou o Mochilink, você lembra? Foi. Um dos primeiros caras, talvez vocês nem saibam o que é o Mochilink, velho. Você não sabe quanto custou aqui vendeu o rim. Primeira câmera que esse cara trabalhou foi uma Sony, né? Uma Sony fudida, cara. De qualidade. Ele já começou bem. Por quê, cara? Porque ele sempre foi visionário. Ele sempre foi visionário. E ninguém valorizava, ninguém falava. Vamos falar de você mais ainda, cara, daqui pra frente. Por quê? Por quê? Porque você mostrou pros caras desde 2009, desde 2010, falou, mano, vamos pra essa vertente do futebol americano, do Super Bowl, vamos falar de outros esportes, vamos falar do automobilismo, vamos esquecer um pouquinho do futebol, porque o futebol tem a Transamérica, tem a Jovem Pan, porra, tem rádio pra cacete falando, 97, né? Tem todo mundo falando, e assim, parece que é o mesmo assunto, acaba ficando até chato. A resenha do futebol é baseado em um jogador. Os caras começam a resenha falando de um jogador e termina falando de jogador. Porra, por que você não fala do bastidor, do Gandula? É verdade. Onde é que o Gandula mora? O trabalho do cara. O Gandula que andaram murchando a bola lá no jogo do Corinthians agora. É importante que, assim, desde que eu comecei a fazer parte lá nos bastidores da equipe, o que me motivou a continuar acompanhando futebol, lá com o Marcelinho, com o Rogério, Marcelinho Carioca, o pé de Porque assim, os caras, assim, eu já tava estafado de programa esportivo, eu falei, não aguento mais. Mas quando os caras, por exemplo, eles trazem informação, mas tem essa resenha, brincadeira igual vocês estão fazendo aqui, é diferente, não fica aquela coisa chata. Pesada. Igual você vê os caras, mais o mesmo. Coloca um ringue, então. Então, quando você tem esse clima mais leve, tipo, fala, dá informação, mas brinca, tem a resenha, isso fica leve. E aí, eu falei, eu amo futebol, eu cresci, chega a época de Copa do Mundo. Esse dia eu falei, caramba, eu tava sofrendo vendo o Bahia no final do campeonato. Eu tava puto comigo, eu falei, eu tô puto vendo a final do Campeonato Baiano, o Bahia tomando fumo do Vitor. Eu falei, caramba, eu achei que eu não gostava tanto de futebol, pra você ver que o futebol ele sempre foi uma paixão. Ele tá na veia, né, mas cara? assim, tem muita coisa acontecendo além do futebol. Sim, exatamente. E com potencial com demanda. Técnica com demanda jornalística, de repórter, de narrador, ou seja, é uma demanda gigantesca que na hora que as grandes empresas, a Band, a ESPN, falam assim, não vamos só falar na hora que tiver alguma coisa importante, vamos transmitir uma liga. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a transmitir o Campeonato Paulista de Futebol Americano em 2018, cara, eu não tinha nem a Sony ainda, era uma Handicam. Aí eu fui melhorando, fui comprando equipamento, comprei um switch. Na metade da liga, a Band e a ESPN entraram em contato querendo transmitir, mas eu não fazia parte ali, não tinha acesso, não aconteceu por algum motivo mais burocrático ou não,
tive até troca de e-mails com eles, mas no outro ano eles transmitiram. Ou seja, eu falei, quando eu transmiti, eu falei, cara, uma câmera a mais, um replay, a gente não tinha replay, colocamos replay. Ou seja, o esporte, ele precisa dessa estrutura visão. Porque assim, se fizer isso que os caras fazem, a gente tem tudo que os caras têm lá. A gente tem câmera boa, a gente tem suíte, a gente tem profissional, tem narrador, tem comentarista. Assim, tem uma galera, só falta juntar as forças. Chegar alguém, uma grande empresa ou uma grande emissora, falar assim, galera, vamos... Não, mas agora, então, a partir de agora... 6 de setembro pode ser esse pontapé. Sim. Mas vai na ser, Arena cara. Corinthians. Tem nível técnico, por exemplo, o futebol americano, nos últimos anos, aí tem jogadores que estão surgindo, estão jogando na Europa. Claro que o nível técnico dessas ligas, mas assim, são ligas profissionais, claro, não chega, não são no nível da NFL, mas tem liga no México, tem liga... Tem algum brasileiro que pode chegar ou já tá jogando na NFL, Milito? Tem jogadores que já disputam, por exemplo, tem campeonato tem um campeonato, uma liga chamada Liga de Futebol Americano da Europa. É um torneio profissional com times da Espanha, Inglaterra ainda acho que não tem, da Alemanha, da Turquia, do Brasil. Tem 30 só de lá. No México a liga profissional, no Japão a liga é forte, então tem brasileiros ali espalhados na defesa, no wide receiver, OL, e o principal que chama mais atenção é o filho do nosso querido Vitor Belfort. Né? O Davi Belfort. Tava engatilhado para perguntar isso, Davi Belfort. Então, você perguntou, já lembrei do... E ele mora nos Estados Unidos, tá treinando lá, tem essa perspectiva de se tornar um jogador profissional? Ele cresceu lá, ele fez o high school, então, assim, o esporte de alta performance, quando você começa cedo, você tem um potencial enorme. Não é igual quando você começa a praticar com entusiasmo. Então, ele, por ter já crescido ali no juvenil, foi pro high school, já tá na college, então ele filho de quem é, né, velho? Quem é, tem todo o suporte. Não, e o pai. Sangue, né, cara, de atleta, né, velho? Tem toda a preparação em casa. Você acha que ele pode ser o personagem principal desse projeto ou não? Pode. Ele pode ser igual o Guga no tênis, por exemplo, quando você tem uma figura ali que se destaca naquele esporte, ele traz... o que a palavra hoje moderna, o hype, né? Ele chama atenção. Igual foi com o Senna, depois que o Senna, tudo que aconteceu ali, veio o Barrichello, mas assim, não se manteve agora o Guga, quando se aposentou, o Oscar. Então, o gancho de Eles fizeram história também. Fizeram história. Agora, se o Davi, né, que é o filho do Vitor, e Sim. ele é uma grande promessa, é um prospecto ali que lá para meados de 2028, 2029, ele já pode entrar no draft. Ele joga em que posição? Ele é QB. Então é a principal posição do futebol americano. O cara que arremessa para os caras pegarem e sair correndo, né, menino? A gente tem o Kyra, até aquela hora que você perguntou, acabei não respondendo, que é a posição do chute. Mas assim, o kicker, que é o cara que chuta ali para o extra point, quando tem o ponto de 3, ele não é uma das principais posições. Ele não traz essa tensão, embora é um orgulho você ter o Cairo Santos ali representando, ele faz oficinas ali, mas é igual o 10, o cara jogar na lateral, o cara jogar como 10, jogar como 9 ali no time, e a posição do Davi, ela é essa. Então, se ele continuar se destacando, fazer umas boas temporadas no college e for draftado, com certeza, assim, a repercussão, a atenção que ele vai trazer pro futebol americano aqui no Brasil vai ser enorme. Teve o Duzão também, que chegou a fazer parte ali do time de treinamento do Miami Dolphins, não conseguiu avançar, ficou 2 anos lá treinando, mas assim, essa posição, e se ele avançar, continuar tendo a disciplina que ele tem, se destacando, com certeza aí daqui uns 3, 4 anos ele vai estar pintando aí na NFL como um representante do futebol americano brasileiro. A gente torce muito por ele, né? Que seja aí um brasileiro que abra portas para outros atletas. Milito, você falou que estava entre Madrid e São Paulo para ser eleita a cidade para ter esse primeiro jogo fora dos Estados Unidos, abrindo a temporada. Por que foi São Paulo, Milito? Cara, isso é muito interessante, porque assim, nos últimos 3, 4 anos já se tinha esse burburinho. Caramba, tem um jogo no Brasil. Só que assim, nos últimos 2 anos, a expectativa aumentou, mas não para agora. Ainda mais quando surgiu a possibilidade de, a NFL está estudando em fazer um jogo em Madrid ou em São Paulo. De cara você já pensa assim, perdemos. O Santiago Bernabéu agora, depois da reforma. Então, mesmo se acontecesse daqui a 1, 2 anos, 3 anos, já seria uma coisa boa. Porque os caras já estavam olhando para o mercado sul-americano, que é um mercado fortíssimo, movimenta, eles têm representação aqui com algumas equipes como o Miami Dolphins, agora tem do New England. Então, é como se fosse uma antecipação dessa expectativa. Então, o que a gente estava esperando para acontecer daqui a 2, 3 anos, aconteceu agora e foi a notícia, ainda mais que, assim, quando tem esse tipo de eventos, por exemplo, Rio de Janeiro, você tem ali o Maracanã,
Se fosse um jogo, se fosse Rio de Janeiro concorrendo com Madrid, você fala, caramba, mas assim, São Paulo disputou, mas isso tem a ver também com toda a estrutura, toda a apresentação. Os caras gostaram muito do trabalho que foi feito, a questão do turismo. Eu não entro muito nessa questão política, eu não sei nem os nomes direito, mas assim, eu acho legal porque aconteceu antes do que se imaginava. A realidade era acontecer em 2026, 2027, 2028, e ter essa notícia foi uma bomba, assim, quando surgiu a notícia, então foi muito maravilhoso saber que esse ano a gente já vai ter o primeiro jogo. Ô Milito, uma dúvida para tirar contigo. Você acha que essa antecipação de agenda, né, do NFL aqui no Brasil foi devido à boa propaganda de São Paulo? E o porquê que eles se anteciparam e viram que deu uma janela boa para aplicar esse projeto do futebol agora aqui? Você acha que o que veio a trazer a antecipação dessa agenda para cá? Eu acho que é um conjunto de fatores. Por exemplo, a movimentação Brasil, além do futebol americano, ele é muito conhecido eles são muito ativos nas redes sociais, no Instagram, no finado X, nas outras redes sociais, assim. Então, os fãs do Brasil. Os fãs do Brasil em todos os quesitos. Isso é meio que um fato. E a NFL, ela presta atenção em tudo. Ela vê a questão da prática do esporte, ela vê a questão da audiência. Então, ela tá ali, ela tem um grupo global ali, então eles sempre estão monitorando a audiência, público, engajamento. Então, quando surgiu, é muito comum você ver algumas contratações, algum jogador que é especulado, aí o cara do time, o torcedor vai lá e começa, vem, não sei o quê, aí o cara depois da entrevista fala assim, eu gostei porque na rede social, isso ajuda até o cara a tomar a decisão de ir para aquele clube, porque a torcida invadiu o perfil dele, falando, vem jogar aqui, É a questão do brasileiro mesmo, né, Melito? Porque o brasileiro ele já é muito caliente, ele é muito de abraçar. Apaixonado. Diga-se de passagem, vamos lá, Madonna, quando ela veio pro Brasil, cara, estourou, velho. Sim. Talvez a Madonna nunca tinha feito um show do nível que ela fez aqui no Brasil, mesmo com crítica, neguinho falando e tal, mas foi um dos maiores shows da carreira ao público, tudo. O que ela faz, ela sempre fez. O hype dela mesmo, ela alavancou pra caramba. E assim, vai acontecer no Corinthians, aquele campo ali, ele tá numa estrutura boa. Já tá pronto, né, Melito? Tá pronto, até porque, além da questão desse jogo, o gramado do Corinthians, o campo do Corinthians é um dos mais elogiados aí, até pelos rivais. Assim, o tratamento do gramado, a questão do tipo ali que é... E assim, eu acho que também foi um fator, o formato do estádio da Neoquímica, ela é muito parecido com os estádios americanos. Aquela questão de ter mais arquibancada nas laterais. Faz uma impressora da Epson. Lados. Mas o aéreo, né? Faz a impressora. E assim, se você pega os estádios americanos, ele é a maioria naquele formato. Você tem uma arquibancada pequena no fundo, né? Onde fica os gols ali. Dos gols. E do lado ela é mais 2 tobogãs ali gigantes. Então, os estádios americanos, no Brasil, o único estádio agora de cabeça que eu lembro, assim, que tem esse formato e moderno, o estádio de Copa do Mundo, é o do Corinthians, talvez até um fator que é favorável a São Paulo ter esse jogo e não o Rio de Janeiro, embora o Rio praticamente não teve ali na disputa, mas faz muito sentido porque também ele é perto. É um esporte igual, assim, é comum quando acontece alguns jogos, você vai disputar um gramado estreito, um campo estreito do futebol americano. Então, tudo isso influencia o futebol americano como um produto. Então, se você coloca num estádio muito afastado, você perde aquela coisa igual da arena, da torcida perto. Então, o americano ele se preocupa com tudo isso. Tanto que a Copa América, quando teve Detalhes, agora, né? O campo não conseguia nem estreitar muito. Acho que a maioria dos jogos ali, os jogadores reclamaram porque o campo era pequeno, porque eles foram projetados para um campo de futebol americano, para a torcida ficar em cima, para ter toda aquela atmosfera, tudo que emoção. A gente sabe que tem nos estádios americanos, e eles fazem um show incrível. Melito, uma dúvida. O estádio, ali, o gramado do campo de futebol, a estrutura campo de futebol para o futebol. Eles tiveram que reduzir para fazer as jardas do futebol americano, para ele ficar um pouco menor, ou eles vão aproveitar todo o campo para fazer? Né? O campo, praticamente, a largura dele, de trás para frente a largura, né? Isso. Ele é o mesmo, é 110 metros. Isso. Só que a largura... o comprimento e a largura de lado. O comprimento é o mesmo. A largura é menor. Então você deve ter ali 10 metros de cada lado. Ele é bem estreito. Então
fica aquele espaço, como a Neoquímica Arena é um estádio ali bem, a torcida fica bem perto, então, mesmo com essa diminuição, você tem espaço, mas não é aquela coisa gigante, vai ter ainda essa atmosfera da torcida perto ali do que está acontecendo. Acho que na questão plástica, para quem tá assistindo na TV, a atmosfera ali e a vibração do vai público também vai ser muito foda, né, meu? Vai ser uma festa. Porque você imagina, cara, um NFL no Brasil, em São Paulo, em um estádio onde ali tá estruturado, cara, porque o metrô é do lado, o cara não vai precisar... Aí já tá todos os ingressos vendidos, né, meu? Todos, até uma procura, acho que é 43 mil ingressos. Mas teve uma procura de mais de 130 mil ali, pessoas na fila para interessante isso, né? E o que é muito legal também, assim, que o futebol americano tem espaço para todo tipo de jogador. Baixo, alto, gordo, magro. Então é muito democrático, não é mesmo? Porque tem time de ataque, time de defesa. Fala um pouco disso, Meli. Essa questão é muito interessante, não só no futebol americano, no beisebol também tem isso. Isso é legal, quando você tem essa variedade ali, diferente do futebol, que o nível físico ali é muito grande, e até mesmo o cara ele ser grande, dependendo da posição, se ele perder peso, ele já perde até a posição, porque ele precisa daquele vigor, jogadores de defesa ali, de OL. Cada um se destaca na sua posição. Você pode ver que Pelo que é. Porque é democrático, se você reparar, na hora que sai jogado o snap, a primeira linha ali de defesa do QB que protege o principal jogador que vai arremessar, que vai criar jogada, eles são enormes, e o do outro lado também. Então é um wrestling praticamente ali. Não vou falar sumô, porque sumô já. Mas é um uma luta duelo mesmo. De quem é maior ali. Então, mas claro, mesmo essas posições, esses atletas, apesar do tamanho, assim, tem muita técnica envolvida ali, de como ele se esquivar, de como ele livrar o outro. Parece que não. Mas, assim, são atletas de alto nível, mesmo nessas posições ali, eles precisam ter, tanto que o processo seletivo ali dessas posições ali, cara, você vê um cara assim, cara, como é que esse cara não conseguiu o combine, tem o draft, então você vê que mesmo nessas posições que quem assiste assim, lógico, cara, pô, esse cara aqui só tá ali porque ele tá pesado, mas ele também tem uma técnica, tem o pra se jogar, né? Tem resistência. Treina muito pra estar ali. Tem várias movimentações ali que ele precisa fazer específicas, senão ele fica para trás, pede para outro jogador que tem uma qualidade técnica melhor do que ele. Eu vi um filme, na verdade eu faço algumas produções de eventos, e eu vi um filme em que um jogador falou que ele não era capaz. E aí o técnico falou que ele era capaz. Ele falou, eu quero que você carregue o seu colega nas costas e você vai andando. Você chegou a assistir esse filme? Sim, sim. E aí ele fala que é um filme cristão sobre o professor que vai estava numa situação péssima. Vai. Muito O cara legal. não aguento. E você vê que o cara já tá riando, tá aguentando. E ele vai, não, você consegue, pode brigar comigo, mas você consegue. E no final ele percorreu todo o campo. E ninguém acreditava nele. É aquele negócio que você disse. Resistência. Você vê às vezes o cara assim, ó. O cara é um mamute. O cara é enorme. Aí o que acontece? Eu acho que essa análise para você colocar o jogador, eles avaliam o que? A resistência. Até onde vai essa pessoa para eu colocar no meu time. Né? É muito comum você ver até no Combine. Combine é um evento que eles fazem antes do draft. Que o jogador ali ele é testado, fazendo em cada suas posições ali. Cara, é uma coisa absurda, assim, quando você vê os caras que correm o wide receiver, o tight end, algumas posições que o cara tem que ser um velocista, é comum você ver o cara, aí tem jogador ali que, igual tem um Tyreek Hill, que acho que ele é quase tão rápido quanto um atleta de dos 100 metros, Mas aí você vê, na posição desses caras, o cara é enorme, aí ele vai fazer um tiro ali que é de, sei lá, 20 metros, o cara corre um absurdo, você fala, cara... E na posição que ele fica no campo, ele não tem essa necessidade. Mas para você ver o preparo que esses jogadores têm, acho que isso também vem do college, a estrutura. É por isso que o esporte de alto nível, quando não começa cedo, então, quando se falar do nível técnico, seja do futebol americano, para ter um nível técnico, para ter uma liga aqui competitiva, claro, não vou falar NFL, que a gente está anos luz disso, assim, tem que trabalhar isso na escola, até como, não pelo futebol americano, até por uma questão social, cultural, o esporte, a gente sabe que é uma coisa que a molecada gosta, assim, uma coisa que pode tirar a molecada do mau caminho é esporte, música, arte. Cara, então... a arte, né? A arte e o esporte salva vidas. Sim. Eu costumo falar que o esporte salva vidas, porque salva realmente. A gente vê vários testemunhos, desanda depois o cara que quer, mas quando ele não tem uma estrutura que é diferente dos americanos,
Porque lá é o seguinte, como você mesmo falou, começa de pequenininho, ó, você vai ser um esportista, você vai lá pro Super Bowl, você vai pro beisebol, você vai trabalhar com isso, você vai ser uma animadora de torcida. É legal e existe um respeito ali. Começando, aprende a conviver sim, com as pessoas, aprende a perder, aprende a ganhar, aprende que tem às vezes que obedecer, tem um cara lá mandando que é o técnico, hierarquia. aprende tanta coisa, né? Pra falar do técnico lá, como é que funciona, Melito? Você tem essa pegada de falar como é que o juiz, se tem um juiz, se é igual ao futebol, ou é diferenciado a galera aqui? Assim, no futebol americano, quem tem mais assim, os caras que mais reclamam no jogo é o juiz. O juiz não, o técnico, né? O head coach. Porque, assim, são várias posições. Então, como é um jogo de xadrez, o cara, às vezes, ele não sabe nem o que reclamar. Então, não é igual ao futebol, que acabou a jogada ali, o jogador vai para cima do árbitro. No futebol americano, isso não é tão comum. É mais uma frustração do jogador. Não, claro, não é questão nem mais cultural, porque tem outros esportes que os caras reclamam, NBA. Os jogadores lá reclamam bastante, até tem como muita empurra, às vezes sai briga também. Mas no futebol americano, é mais comum você ver o técnico ali, o corpo técnico, porque ele já sabe o que está acontecendo, a reclamação que ele tem, o que o árbitro errou naquela jogada. Não é assim cultural ter muita... Assim, uma vez ou outra os caras acabam se estranhando assim, mas não é tão comum. Até porque antigamente a liga era muito física, havia muito confrontos ali, treta. Aí eles foram colocando regras mais severas, meio que até uma comemoração ali mais exacerbada, os caras já dão uma punição, se tomar a segunda já é ejetado do campo. Então, hoje não a liga... Tem catimba, né? Hoje a liga ela tá menos provocativa, ela tá menos quente mas não deixa de ser um espetáculo por causa disso, porque o esporte ali dentro da dinâmica do jogo, ele se apresenta de outra forma. Então, antigamente tinha isso. A pancada, o cara que vinha receber a bola aqui, já vinha na maldade, dava no meio assim, o cara... E já teve caso de jogador perder movimento das pernas. Meu Deus do céu. Por isso que eles têm tudo aquele, né, capaz. Então, VPI, ao longo dos anos, tanto eles foram melhorando os equipamentos, quanto as regras também de tipo de tackles que eles falam, né? Quando você quer derrubar um jogador que está com a posse da bola. Então, até para proteger o QB, assim, o cara cair em cima. Imagina um jogador que a gente estava falando aí de 140 quilos cair em cima do seu joelho. Meu Deus do céu. A gente teve um caso recente vai um aí. monte, né, cara? De uma vez. O cara correr risco até de vida com uma pancada. É bruto. É um esporte. É um esporte pesado. Ô, Melito, uma dúvida para tirar também, visto que você conhece tudo e mais um pouco. O processo do futebol. Esses jogadores, como que funciona o quesito de análise de uma falta? É tipo VAR? Cara, isso é muito legal, porque a gente vê, quando a gente está assistindo futebol, ainda mais quem acompanha o futebol americano, você já quer comparar, né? Eu já comparo e logo falo, pô, nos Estados Unidos, na NBA, é tão fácil, até mesmo na Premier League, lá os caras têm uma jogada, o VAR em menos de um minuto já toma a decisão. Uma coisa que eu acho que já está sendo estudada até na Inglaterra, não sei se na liga, o que tem na NBA e no futebol americano, é você desafiar aquela jogada. Então, os caras estão tentando trazer isso pro futebol, que é muito interessante, porque assim, teve uma jogada, o VAR não analisou, o juiz não viu, você ter o direito de questionar aquela jogada. Imagina no final do campeonato, tem um pênalti decisivo, lá que o juiz de repente não viu. Aí o VAR não chama, você pelo menos tem aquela carta na manga ali de falar, quero desafiar essa jogada. E nos Estados Unidos isso é muito comum. Tem no vôlei também, em outros esportes, que acho que isso é uma ideia legal para se copiar, não só para o futebol, para outros esportes, de você desafiar a jogada. Então lá é muito rápido. Então, uma coisa comum nesse tipo de lance é o seguinte: o árbitro teve uma jogada, ele tomou uma decisão, ele foi ver. Se ele não tem certeza que o desafio foi certo, por exemplo, o cara pisou na linha. Se na câmera não mostra, ele mantém a decisão original, ou seja, é simples, ele não tem que ficar... Aqui o cara fica 6 horas, 8 horas, repetindo. não viu, fio não... Mudando, assim, irmãos, nossa, chamou, chato aqui. Tem certeza que é para reverter? Eu tenho convicção que tá errado essa decisão. Não tenho, tô em dúvida. A dúvida é manter o que você já... Assim, simples, um minuto. Eles tomam a decisão, seja na NBA, no futebol, na NFL, na MLB, até mesmo na Premier League lá, muito rápido. Aqui eu não entendo porque demora tanto para... E uma outra dúvida também, para conhecimento e também para o pessoal que nos assiste em casa, para poder tirar a dúvida. Referente substituição
E se alguém cometer uma falta gravíssima, como que funciona a expulsão? Repõe? Como que funciona isso? Por exemplo, substituição. Quantas substituições tem que fazer? Cada time faz. E quando ele cometeu algo grave, na hora que ele é expulso, coloca alguém para repor, fica faltando aquele jogador, como que funciona? Acontece o seguinte, no futebol americano você tem 3 times, o de ataque, o de defesa e o time especial. É comum, às vezes, você ter 2, 3 jogadores ali que ele é híbrido, até porque o time especial, ele só entra no momento específico do jogo. A questão da substituição, ela é limitada. Ela acontece na hora que a jogada para, ali o head coach faz alguma substituição. O que é muito comum, na hora dessa movimentação, como acontece direto, às vezes o jogador ele não percebe, às vezes ele tem um tempo para sair, e às vezes naquela correria esqueceu de sair, ficou um jogador a mais, aí toma uma falta, tem que voltar 5 jardas. É uma falta bem comum porque essa movimentação meio que ela é ligada toda hora ela está acontecendo. A falta técnica, essa falta mais grave, é a falta técnica, a falta pessoal, igual na NBA, os esportes americanos fazem muito isso, até o FIBA mesmo. Você toma uma técnica, a segunda técnica, aí vira uma falta pessoal. Você tomou a segunda, você é injetado no jogador. É isso. Só que aí que tá, você não fica com um jogador a menos, entra outro jogador. Aquele jogador não pode mais voltar. Entendi. Igual na NBA. Agora, para você que tá em casa, é o seguinte, eu vou deixar você com um pouquinho de água na boca, considerações finais, e eu já quero te fazer um puta de um convite pra você voltar. Você vai curtir, vai apreciar, vai trabalhar, mas eu quero que você volte para falar sobre o NFL, né? E só para fechar uma perguntinha rapidinha, Melito, hoje é na TV aberta, é só a Rede TV mesmo que tá com um programa sobre NFL ou tem outras TVs? Cara, atualmente a Rede TV ela transmite, né, os jogos da temporada, acho que todo domingo. O legal que por exemplo, você vai ter Rede TV transmitindo, você vai ter ESPN transmitindo, você vai ter Cazé TV transmitindo, sem contar as plataformas, Disney tem Amazon também, né? Amazon, então não vai faltar opção, mas a Rede TV ali, acho que a gente ficou uns 5, 6 anos aí no sem dia a TV dia aberta. Só a Rede TV. Na TV aberta, só a Rede TV. No dia a dia. Porque agora todo mundo quer. Todo mundo vai querer. Todo mundo quer engomar o palhaço, né? Mas pra comer osso foi a Rede TV. Inclusive, a Rede TV, até lá atrás, quando você citou o exemplo do UFC, do MMA, começaram com os jogos gravados, aí teve uma repercussão, foi boa. Positiva. Aí eles começaram a transmitir os jogos ao vivo. Então isso, eu acho que de 3 anos pra cá, eles começaram assim, não era o jogo ao vivo, aí passou... Reprise, né? Reprise, assim, era a diferença de umas 2, 3 horas, já tava agora acho que essa temporada, acho que até da temporada do ano passado já eram os jogos, porque assim, é uma emoção a mais, ter uma opção, às vezes a pessoa não tem acesso a uma TV fechada, a um aplicativo, e você ter o esporte, igual a própria Band fez com a NBA o ano passado, transmitido alguns jogos, levando esse tipo de esporte, não só o futebol, acho que ajuda também a garotada. Imagina a molecada que tá vendo o futebol americano pela primeira vez, NBA pela primeira vez. Começa a se apaixonar, é um caminho sem volta. Não gostar. Boa, é uma verdadeira carreta furacão. Manda abraço, manda sua rede social. Esse cara manja muito de futebol americano, hein? Manda seu Instagram, qual você vai trabalhar, vai participar. Depois eu quero que você venha contar aqui. Vai ser uma honra pra gente. É uma honra, cara. André, agradeço aí vocês aqui. Da próxima vez eu vou até falar de outros esportes, o beisebol, que eu estou bastante envolvido agora. Boa. A gente transmitiu a final agora do Campeonato Paulista. Foi uma experiência ali maravilhosa. Ali na Marginal Tietê, na Marginal, tem um campo jogos bonito lá. Que foi eles reformaram ali, né? Ficou bonito. Inclusive aplicando esse conceito, tentando ali, claro, com muita humildade, dentro que a gente sabe que não é fácil, com 4 câmeras, com replay, mas é um desafio. Porque assim, é um esporte sem investimento, é um esporte amador. E na próxima vez eu vou falar mais sobre o beisebol também, que é um esporte que também sou apaixonado, vou falar um pouquinho das regras. Assim, agradecer pelo convite, minha primeira experiência. Honra. Assim, uma honra você ter esse convite do André, do Alexandre, do Rico. Vocês me deixaram bem à vontade aqui. Desculpa alguma coisa, se faltou alguma informação. Pelo amor de Deus. Baita comunicador, Melito. Eu já te falei isso, não é de agora, né, velho? Quando eu vejo, o cara falou tudo, explicou tudo, tá deu uma aula aqui pra gente. Deu uma aula pra cara. Cara. Deu uma aula pra cara que tá dentro, né? Que tá estudando, que tá na escola. Você não foi dessa escola, mas você aprendeu na prática. E tudo que é na prática fica mais gostoso. Foi muito bom, muito obrigado, viu, Melito? E agradecer também assim, uma honra também, de uns 3 meses pra cá, tô participando, já tava lá no projeto há 3 anos, ali nos bastidores, agora tô lá
também lendo o chat, comentando algumas coisas lá no Virando o Jogo do Marcelinho Marcelinho, que abriu as portas pra mim, agradeço, sou muito grato pra ele. abraço. O Rogério Andrade, que me tirou, sabe, não tem aquela coisa do David tirar de trás das malhadas? O Rogerinho chegou e falou assim, Militão, você vai falar? Eu falei, o quê? Não vou não. Aí na outra semana tava lá, assim, então Deus sempre colocou pessoas maravilhosas na minha frente. Virou diamante, filho. André, eu conheço há mais de 10 15 anos. Não, nem fala aí, vai falar a idade da gente. Velho. Cara, o Rogério tem uma história rápida com ele também. O Rogério foi o cara que me puxou pra Rede Record, cara. Que bom. Então devo muito, sou muito grato ao Rogério, né, ao João Ferreira, aos amigos das antigas, Como né? que fala? Glória a Deus! Glória a Deus, Rogério, um abraço grande pra você, que Deus abençoe. Melito, já sabe, o convite tá feito. Qual que é a sua rede social? Melito Vieira, @Melito Vieira, meu produtor aí pro Livecast. Na verdade é o canal de transmissão, que era, agora virou o canal que a gente transmitiu jogos no final de semana aí. Mas a próxima vez eu vou trazer mais detalhes dessas transmissões. E obrigado mesmo pela uma honra, a gente tá muito feliz com a sua vinda aqui. Transmita aquele abraço pro Marcelinho, pro Rogério, pra equipe lá do MC7, que tá arrebentando também, né? Porra, 6 horas da tarde a gente tá ali todos os dias, cara, de segunda a sexta, fazendo, assim, pô, é uma honra. Assim, eu sempre tive nos bastidores e tá à frente, assim, do microfone, né? Lá ele... Não. Ô, baiano, né? Calma aí, É você que tá com essa mente poluída. Vai, fecha o seu cavalo. Melito, é fantástico, muito obrigado. Você realmente, assim, você tirou muitas dúvidas, não só minha, mas de toda a galera que tá assistindo. Com certeza você foi fabuloso, cara. E assim, ó, portas abertas aqui pra você, obrigado. tá? Você Diquinha, é uma honra. Foi muito bom, Melito. Até breve para falar mais de esporte. Esporte é vida, cara. Esporte, independentemente da cultura, sempre agrega coisas boas. Fabuloso, Ele trouxe meu conhecimento Deus do céu. muito legal. Conheci um cara que conhece muito de futebol, é lá da Bahia, mora aqui em São Paulo, trabalha no Meu rádio, rei. comunicador. E foi muito bom. Valeu. 300 Até anos de breve. rádio. Ó, não esquece de curtir tudo que acontece no estúdio Pode Vir. Você quer gravar o seu podcast, quer fazer uma parceria, quer ter um apresentador pra você, pro seu projeto, é só falar com a galera do Pode Vir ou falar com 60 Minutos aqui, que a gente tem portas abertas aqui no nosso super estúdio Pode Vir, no endereço mais paulista de São Paulo, é impossível, né, Porra, gente? meu, vem pra cá, meu. Abraço grande, beijo no coração e a Valeu, gente volta gente. na próxima semana. Abraço. Valeu. Até. Tchau, gente.